ordem vai ter que ser mais, vai ter que aplicar medidas disciplinares? Sempre que houver uma participação contra um advogado, salvaguardados todos os direitos e garantias de defesa deste advogado, ele tem de ser responsabilizado sempre que prevaricar. Doutor Aragão, quais são os maiores entraves a uma justiça justa e credível em São Tomé e Príncipe? Aqui vamos analisar de dois pontos de vista: a justiça penal e os casos cíveis. Na justiça penal, a aposta será, sobretudo, em assegurar-se as garantias de defesa dos arguidos. Assegurar-se que, de facto, funcione uma estrutura acusatória. Nós demos o primeiro passo, deixamos uma estrutura inquisitória no processo penal e passamos para uma estrutura acusatória. O que é que eu quero dizer com isso? Quem investiga não deve julgar. Quem acusa não deve julgar. Isto tem de se tornar efetivo em todos os processos de natureza penal, inclusivamente nos processos, nas chamadas bagatelas penais. Quem acusa não julga, porque esta é uma das maiores garantias em processo penal. Por outro lado, e isto sendo válido quer para a jurisdição penal como para a jurisdição civil, há o problema dos prazos e das pendências. Houve uma melhoria significante relativamente às pendências em processo penal. Tem havido, de facto, da parte dos magistrados que se dedicam ao crime, uma vontade de julgar em tempo útil. Mas o mesmo não se tem passado relativamente à jurisdição civil. Nota-se uma certa lentidão. Dizia eu na altura da tomada de posse que algumas dificuldades são de facto de natureza material, enfim, de logística, e essas não serão debeladas com facilidade, mas por outro lado também se nota uma fraca produtividade, e esta só dependerá, enfim, do empenho do magistrado. Os custos do acesso à justiça? Nós temos um código das custas que, em breves palavras, é proibitivo, sobretudo relativamente à justiça civil. A justiça é extremamente cara. E sendo tão cara, no mínimo devia ser célere e devia ter qualidade. E há um desfuncionamento absoluto na relação preço, qualidade e tempo. E é necessário que se faça uma reflexão sobre os custos e o impacto que estes custos têm na vida do cidadão. N casos não são traduzidos e não são levados à justiça, não pelo facto dos cidadãos não terem meios, mas por simplesmente sentirem-se desencorajados ao perceberem que nos preparos iniciais, nos preparos de julgamento, os montantes que têm que depositar a favor dos tribunais ultrapassam toda e qualquer previsão na resolução dos seus próprios litígios. Portanto, creio que o nosso atual Código das Custas encontra-se completamente desajustado às capacidades financeiras da nossa população. Qual é a sua posição, a posição da OSTEP em relação à questão da reforma da justiça, às tentativas que foram feitas nesse sentido e ao momento em que se encontram estas tentativas ou esta aspiração que é por todos reconhecida, mas que tem vindo a ser sistematicamente portelada? De facto, a reforma é uma
uma das aspirações quase unânimes da nação. Isso constatou-se agora durante o Diálogo Nacional. Foi o ponto mais consensual Exatamente. de todo o processo. Todo o processo. Portanto, as pessoas têm a consciência de que temos que levar a cabo a reforma da justiça. Outro aspecto será como fazer a reforma. Portanto, E eu coloco-lhe essa pergunta. o Como aspecto, fazer a o aspecto, reforma? digamos, adjetivo da questão. Do nosso ponto de vista, a reforma só será feita se ela for inclusiva. Os atores judiciários, os operadores judiciários, todos eles sem exceção, devem sentir-se envolvidos nesta tarefa. A última proposta do governo, do atual governo, não era inclusiva? Não era suficientemente inclusiva? Numa determinada etapa, e penso eu que na sua etapa crucial, houve algo que falhou. Eu penso que uma reforma desta envergadura, num setor tão sensível como é a justiça, obriga, por uma questão de precaução, o envolvimento de todos que se sentirão, de forma direta ou indireta, tocados pela reforma. A Ordem dos Advogados predispôs-se, isto foi antes do meu mandato, mas os arquivos existem para isso, e consultei os arquivos e vi exatamente qual foi o contributo que a Ordem deu para a lei que implementava o Conselho Nacional de Justiça. Isso era uma contraproposta, Foi feita uma contraproposta bastante mais arrojada, no sentido de bastante mais destemida em muitos aspectos e, sobretudo, naqueles aspectos determinantes que têm a ver com inspeção judicial e o impacto dessas inspeções, os resultados. Este parece ser o grande ponto de estrangulamento das tentativas da reforma, a questão das inspeções. Pois, digamos que nós, os advogados, a natureza do nosso trabalho, digamos, estamos habituados a ser criticados, a ser avaliados todos os dias. Portanto, acho que o nosso trabalho é escrutinado por todos, desde os nossos próprios clientes, os magistrados, os advogados da parte contrária, enfim, todos veem o trabalho que o advogado faz, se ele se empenhou, se não se empenhou, etc, etc. E estamos mais ou menos habituados a ser inspecionados por tudo e por todos. Ora, e penso que o ser humano e qualquer profissional só se compenetra dos limites da sua atuação quando existe, e ele tem a consciência, que o seu trabalho vai ser avaliado por alguém. Portanto, a questão das inspeções não está a afirmar, posso inferir do que está a dizer, que tem que haver inspeções. Que inspeções? As inspeções, creio eu que há dias foi nomeado um novo inspetor a nível interno, a nível dos tribunais, que salvo erro tomaria posse hoje ou amanhã, para que, enfim, o processo inspectivo seja retomado a nível dos tribunais. Eu não acredito que as inspeções feitas por magistrados nacionais não resultem. Eu não acredito nisto. Eu sou dos tais que acredito que essas inspeções podem resultar. É discutível, enfim, em que medida que, uma vez feita a inspeção, a classificação dos magistrados corresponderá, de facto, aos resultados constatados durante a inspeção. Já houve e relativamente a antecedentes, e não são bons. São péssimos. Relativamente a esta matéria, a proposta da Ordem dos Advogados
inspirada justamente naquilo que hoje é a construção do nosso processo penal, portanto uma estrutura mais acusatória, vem dar mais garantias ao próprio inspecionado, garantias de defesa, possibilidades de provar a sua boa-fé, de provar o trabalho que realizou, mas ao mesmo tempo vem propor o seguinte, que quem inspeciona não classifica. Porque nesta matéria é preciso separar as águas. Inspecionar é a primeira etapa, classificar é a última etapa. O relatório de inspeção deve ser presente a um órgão que classifica. E o que é que deve acontecer a um magistrado que tenha uma qualificação, uma classificação medíocre? Bom, por exemplo? A nossa atual legislação já dá resposta a esta questão, né? E a solução que vigora, pelo menos que domina, é de que o magistrado com uma classificação medíocre deve pensar noutra profissão. É-lhe garantido... Conhecendo São Tomé e Príncipe, conhecendo a forma como funcionam o nosso modus operandi, acredita que estes procedimentos e estas prescrições sejam seguidas? Digamos que temos que reforçar a inspeção com quadros à altura, não só relativamente à preparação técnica, mas à experiência acumulada. Eu não sou muito a favor de uma estrutura quase unipessoal, que dá margem, enfim, a algumas debilidades que nós já conhecemos. Eu sou, sobretudo, a favor de uma estrutura mais colegial, mas uma estrutura inspectiva colegial. Ou seja, não com a tendência de se relegar aos conselhos superiores esta competência. Isto é uma tarefa de profissionais. A participação de magistrados da CPLP neste processo seria possível? É uma possibilidade. Deve ser considerada? É uma possibilidade. Tanto é que nós, os são tomenses, já tivemos, hoje não sei se ainda há, mas em tempos atrás, já tivemos quadros da nossa justiça, do nosso sistema judiciário, inseridos no quadro da CPLP, no processo de recuperação de todo o aparelho judiciário em Timor-Leste. E nessa altura, ninguém levantou vozes relativamente a alguma oposição, os habituais argumentos de perda de soberania, etc. Eu equiparo isto mais ou menos aos argumentos que levaram às restrições de direito na Lei 2/77. Não é por aí. Hoje o mundo é muito global e penso eu que se nós vivemos numa comunidade, criamos uma comunidade, a CPLP, e se não quisermos alargar a toda a CPLP, temos os países africanos de expressão portuguesa com uma cultura mais próxima da nossa, bastante próxima, porque a tarefa de julgar tem uma componente sociológica bastante importante e é necessário que se compreenda determinadas decisões, que elas não podem estar completamente dissociadas do meio em que os factos ocorrem. Mas, do ponto de vista técnico-jurídico puro, creio que qualquer magistrado da CPLP estará em condições de fazer parte de uma equipa inspectiva são-tomense, como qualquer magistrado são-tomense estará, em termos técnico-jurídicos, em condições de fazer parte de uma equipa inspectiva em qualquer país da CPLP. Que acolhimento mereceu
a contraproposta apresentada pela OASTEP. Eu tenho que lhe pedir que seja breve. Estamos ao próximo. Digamos que não tenho feedback da nossa contraproposta. Espero tê-la, logo a seguir a alguns encontros que estão de cortesia que estão programados.